Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Fontes de tensão de corrente contínua, reguladores de tensão, parte C. Nesse diagrama de fonte de alimentação, então, a gente já viu a parte de transformação, ou seja, o transformador, a parte de retificação, a parte de filtragem, tanto com o filtro capacitor como com o filtro adicional RC, que estavam ligados diretamente à carga. Então, dependendo da variação da carga, eu teria um desempenho da minha fonte que poderia estar abaixando ou diminuindo a tensão média DC aplicada e poderia estar desconfigurando o seu funcionamento. Nesse caso, então, a ideia agora é colocar um regulador de tensão. O que esse regulador de tensão faz? Ele não deixa que a carga altere a tensão de saída DC. Ou seja, existe uma faixa de variação que eu posso ter na carga que não vai alterar a tensão de alimentação dessa fonte para o meu circuito. Daí eu posso então utilizar ela, uma gama de circuitos, onde eu possa permitir que haja uma variação da carga para uma certa faixa de regulação de tensão. Ou seja, o regulador então é um controlador de tensão que, independente da carga, não deixa que ela se altere. Ela compensa essa alteração. Os circuitos de regulação de tensão que a gente vai estudar são dois tipos. Os de transistores, que a gente vai chamar de discretos, porque eles vão estar isolados, e os circuitos integrados, que vão fazer a função de regulação de tensão. Nessa videoaula, a gente vai estudar os reguladores de tensão a transistores discretos, ou seja, os transistores trabalhando de forma isolada. Regulador de tensão a transistor, então, pode dividir então em dois circuitos. O circuito de regulação de tensão em série e o circuito de regulação de tensão em paralelo. No regulador de tensão em série, significa que o elemento de controle está colocado em série com a tensão de entrada e a tensão de saída. Se a gente pensar que ele é um circuito que vai controlar essa variação da tensão de saída, mantendo ela constante em função de qualquer tipo ou qualquer variação de carga que eu vou ter no meu circuito, esse aqui é o circuito controlador que a gente está acostumado, onde eu tenho aqui os blocos, os elementos de controle, e eu vou pensar que eu tenho aqui o meu elemento de controle em série com o sinal de entrada e de saída, então ele vai estar nessa posição aqui. Como é um controlador, eu vou ter então uma realimentação desse sistema, então vou ter aqui uma amostragem da minha saída para a entrada, e nesse caso aí para fazer a regulagem ele tem que ser uma realimentação negativa, que vai permitir o meu funcionamento adequado do circuito. Ou seja, eu tenho uma tensão de referência, um circuito de comparação para verificar, então, se essa amostra que eu estou tirando desse circuito por aqui entra nessa parte de comparação e, através do elemento de controle, ele consegue regular essa saída. Nesse caso, então, se a tensão de saída aumentar ou diminuir, o circuito comparador fornece um sinal de controle para fazer com que o elemento de controle em série diminua ou aumente a quantidade de tensão de saída, compensando essa alteração. Essa, então, é a função do nosso regulador de tensão. Um regulador de tensão a transistor em série, simples, é esse regulador aqui, onde a gente tem aqui um diodo Zener, na base de um transistor bipolar de junção. Aqui está a tensão VBE, então aqui eu tenho a tensão VBE dele. Que é realimentado, então o coletor está realimentando através da base aqui, ó. Essa é a minha tensão na base em função
da variação que eu tenho, ou dessa carga que está aqui. Nesse caso, o transistor aqui é o elemento de controle, e o diodo Zener vai fornecer para a gente a tensão de referência, que é a tensão referente à tensão VO, que vai ser regulada. Então, primeiro, se a tensão de saída diminuir, a tensão base emissor aumenta. Então, vou ter um aumento nessa tensão base emissora aqui. No entanto, essa tensão base emissora aqui, esse VBE aqui do transistor é 0,7. Então, é uma tensão fixa junto com esse valor do diodo Zener aqui, que também é uma tensão fixa. Então, essa variação que eu vou ter aqui vai ser sentida nesse circuito de realimentação, fazendo com que o transistor conduza a mais. Então, eu vou ter aqui um aumento de corrente na base aqui, que vai permitir com que ele faça uma maior condução. Dessa forma, aumenta a tensão de saída. Ou seja, se diminuir, ele aumenta a tensão de saída e eu mantenho a tensão constante. Numa segunda situação, se a saída aumentar, se eu tiver aqui uma tensão regulada que vai aumentar aqui, a tensão base emissor diminui. Então eu vou ter uma tensão menor aqui, ó, entre a base emissora aqui, colocada aqui. No entanto, eu tenho esse valor de 0,7 que está aqui, e ele vai alterar, então, via esse resistor aqui, a minha corrente da base, de forma que vai diminuir a condução do transistor, reduzindo assim a tensão de saída. Ou seja, aumentando então a tensão que eu tenho na saída, ele vai diminuir a tensão de condução do transistor, permitindo que o fluxo de corrente aqui seja menor, e mantém assim a minha saída constante. Então esse é o meu elemento de regulação de tensão em série usando um transistor bipolar de junção e um diodo Zener. Um exemplo: calcule a tensão de saída e a corrente do Zener do circuito regulador da figura para uma carga de 1 kΩ. Então eu tenho aqui esse circuito onde eu tenho um transistor bipolar de junção com beta de 50, tenho aqui um diodo Zener de 12 volts, a tensão não regulada é 20 volts, e aí com esse resistor de realimentação de 220 ohms aqui, eu pretendo encontrar o meu valor da tensão de saída regulada aqui para esse sistema. Olhando então que a minha tensão de saída aqui, ela pode ser expressa como sendo a tensão VBE mais V de Zener, faço as contas, vou ter que minha tensão de saída regulada vai ser igual a 11,3 volts, sendo que o meu VCE vai ser igual a tensão VI menos VO, que vai ser igual a 8,7 volts. Daí eu consigo então estabelecer nesse resistor aqui, onde eu tenho aqui a tensão de 20 e minha tensão de Zener de 12 aqui, pura resistência, minha corrente desse resistor, que está passando aqui, a corrente desse resistor, que vai ser igual a 36,4 miliamperes. Então, para uma carga de 1 kΩ, que eu estou colocando agora aqui, a minha corrente de carga vai ser a tensão sobre a carga, 11,3 miliamperes. E meu I de base vai ser o I do coletor que eu tinha calculado como 11,3 miliamperes, que era a minha corrente que eu tenho na carga, minha própria corrente que passa na carga aqui, dividido por beta, que vai ser igual a 226 microamperes. Então a regulagem vai fazer nesse nó, vai ser feita nesse nó aqui, através da corrente que eu tenho no Zener, a corrente que eu tenho na base e a corrente que eu tenho no resistor R, que é essa corrente que está aqui. Daí eu posso então estabelecer que minha corrente do Zener, ela vai ser na casa de 36 miliamperes. Qualquer variação que eu tenha nessa corrente, que é a corrente em relação à carga, ela vai tender a ser compensada aqui com essa variação do Zener para minha corrente de base,
tanto diminuindo quanto aumentando seu valor. Esse circuito agora desse regulador de tensão pode ser aperfeiçoado, então eu tenho aqui um circuito aperfeiçoado desse regulador de tensão a transistor em série, onde, ao invés de colocar simplesmente o Zener, eu coloco mais um transistor de polar de junção Q2. E o Zener em série, contrário à base, com o sinal de realimentação retirado através desses valores de R1 e R2. Daí, eu consigo estabelecer minha tensão VO em função de quem? Desses resistores R1 e R2 e da tensão que eu tenho relacionadas aqui com essa queda de tensão V2, que é esse VBE2 aqui, mais o valor desse diodo Zener de referência, que pode ser expresso como se fosse R2 dividido por R1 mais R2 vezes VO, que é essa tensão que eu tenho sobre o resistor RL, ou seja, VO vai ser igual a R1 mais R2 dividido por R2 multiplicado pelo VB2 mais o V de Z. O Q2, então, ele vai fazer o controle da corrente de base de Q1, então isso aqui vai permitir que eu tenha uma maior ou menor corrente para a base desse Q1, fazendo com que Q2 conduza mais quando eu tenho um aumento na minha tensão VO. E o contrário, quando eu diminuo essa tensão em VO aqui, o contrário acontece, ou seja, eu consigo aumentar a condução de Q1 através da diminuição da condução de Q2 aqui, de forma contrária à situação anterior. Um exemplo, então, desse regulador de tensão a transistor aperfeiçoado, a gente pode ver aqui para esse exemplo, onde a ideia é encontrar a tensão regulada fornecida pelo circuito dessa figura, onde tem um R1 igual a 20K. Então aqui no meu regulador o R2 igual a 30K, nesse divisor de tensão, e o meu V de Zener aqui igual a 8.3 volts. Então basta pegar minha saída, já que eu tenho R1 e R2, consigo estabelecer esses valores. O 8.3 é o meu V de Zener e 0,7 meu VBE. Então minha tensão de saída vai ser igual a 15 volts, que é o valor regulado para esse sistema que está aqui. Um regulador de tensão de transistor em série, onde eu uso agora para fazer o circuito de comparação, um amplificador operacional. Esse amplificador operacional está colocado aqui da forma não inversora, então o meu ganho vai estar relacionado com esses valores aí. Eu faço a comparação então do valor de saída através desse circuito divisor de tensão e usando aqui um diodo Zener que vai me fornecer uma tensão de referência aqui no amplificador operacional. Daí eu consigo então, através desse valor de amplificação, estabelecer minha tensão de regulagem entre a tensão de saída e a tensão não regulada de entrada. Dessa forma, minha tensão de saída pode ser expressa como se fosse igual a 1 mais R1 sobre R2, que é o ganho desse meu amplificador operacional, em relação à tensão de entrada não inversora que eu tenho de referência VZ. Então essa vai ser a minha tensão de saída para esse circuito. Um exemplo, então, eu tenho esse circuito, onde eu tenho aqui um divisor de tensão com R1 igual a 30 e R2 igual a 10K, um Zener de 6.2, a minha tensão de saída então vai ser o ganho que eu tenho aqui, relacionado com a tensão de referência, ou seja, 1 mais 30 dividido por 10 é o meu ganho aqui, que deu 4, valor de 4, vezes
a tensão de referência, então a minha tensão regulada vai ser igual a 24,8 volts, que é a tensão que vai sair aqui na base. No entanto, ainda tem aqui um VBEzinho aqui, mas nesse caso aqui ele pode ser desconsiderado. Um regulador de tensão a transistor em série agora com um limitador de corrente. Então esse limitador de corrente é bastante usado nos reguladores de tensão para que eu não exceda o limite de corrente de regulagem, ou não queime nenhum equipamento e nem estrague o que está servindo como carga para o meu circuito de fonte. Onde o transistor Q2 aqui, que foi colocado agora, ele junto com esse resistor aqui, de SR, né, de curto-circuito, vai permitir que eu tenha uma limitação da corrente IL que está aqui. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar então essa corrente IL que está nessa carga RL aqui e verificar se ela aumentar. Nesse caso ela vai gerar uma queda de tensão sobre o resistor RSC aqui que está na base e no emissor desse meu transistor Q2, fazendo com que ele inicie seu funcionamento e dessa forma ele retire ou ele diminua aqui a corrente de base. Então ele retira a corrente de base que está aqui, fazendo com que essa corrente L diminua, diminuindo então a tensão de saída sobre a carga RL, que é o meu VO. Então ele vai regular isso daqui em função dessa queda de tensão nesse resistor aqui, que se aumentar a corrente, ele aumenta a minha tensão aqui onde eu tenho a base emissor, que está sobre o meu VBE, que vai fazer com que então o meu transistor funcione diminuindo ou puxando a corrente daqui para poder compensar e manter aqui em 0,7 volts, valor de referência para um transistor bipolar de junção da tensão base emissor. Então vai puxar isso aqui, esse vai ser o funcionamento dele. E isso vai limitar a corrente então que vai estar trafegando aqui para a minha carga. Se a tensão diminuir, ocorre a regulagem normal, ou seja, se eu tiver uma diminuição da tensão aqui e eu não vou ter esse aumento de corrente, essa queda de tensão que eu tenho aqui vai diminuir nessa regulagem, mas não vai influenciar o funcionamento. Daí eu vou ter que aumentar aqui através dessa comparação que eu estou fazendo com esse V de zero de referência, vou ter que aumentar então minha corrente de base, permitindo que eu tenha uma compensação desse valor de corrente que é diminuído aqui em função da minha maior carga ou da tensão de saída que diminui. O regulador de tensão de transistor em paralelo, ou regulador shunt, é aquele onde o elemento de controle ele não está na linha direta entre a tensão de entrada e a tensão de saída, ou da tensão não regulada para a tensão regulada. Então ele não está nessa linha direta que está aqui. No entanto, eu estou tirando uma amostragem ainda, continuo tirando uma amostragem do sinal de saída, indo para um circuito comparador que faz a comparação entre essa tensão de referência e a amostra que eu tiro de tensão de saída do meu circuito, que vai para o meu elemento de controle. E nesse caso aqui, essa corrente de shunt, que a gente chama, seria uma corrente que ela é retirada. Então o shunt, em geral, quando a gente ouvir esse nome aí nas indústrias, nas empresas, aí significa que ele é um resistor ou qualquer elemento aí que retire corrente ou uma parte da corrente lá para permitir que haja um funcionamento adequado do outro circuito.
Então, nesse caso, essa regulação de tensão em paralelo aqui, shunt aqui, vai retirar a corrente aqui através desse nó em relação à amostra de tensão que a gente tem aqui, se ela está diminuindo ou aumentando, permitindo que, independente da carga, eu tenha uma tensão constante nessa saída. Então ele é chamado também de regulador de tensão paralelo ou de derivação shunt, que desvia a corrente da carga. Um regulador de tensão shunt paralelo que utiliza um transistor bipolar de junção, ele pode ser descrito dessa forma aqui, onde eu tenho aqui um transistor bipolar de junção e um diodo Zener. Então está aqui o transistor, onde eu tenho meu resistor shunt ligando a minha tensão não regulada para a minha tensão de saída regulada e com dois nós, onde nesse nó eu consigo fazer a regulagem de tensão ou subtrair essa tensão aqui em função da variação que eu tenho na tensão na base, que vai variar quando essa corrente aqui que está na minha carga vai aumentar ou diminuir. Então, se a corrente sobre a resistência de carga R diminui, a tensão será mantida constante pelo Zener e a minha saída VBE, havendo a compensação da corrente no nó da carga, que é esse nó que está aqui, do resistor shunt RS e do meu transistor que está fazendo a função. Nesse caso aqui, a tensão sobre a carga ela pode ser estabelecida pelo V de Zener mais o meu VBE. A minha corrente na carga ela é igual a tensão de Zener mais VBE sobre então o valor de RL. A minha corrente do resistor de shunt aqui, que é a corrente do circuito em si, é VI menos a tensão de VZ mais VB dividido por RS, tudo lei de Ohm. E aonde eu vou ter aqui o meu nó, onde as correntes vão ser compensadas aqui em função dessa variação, eu tenho aqui a minha corrente do coletor sendo igual a o I de RS menos o I de L. Um exemplo, determine a tensão regulada e as correntes do circuito para o regulador do tipo paralelo a transistor, que é esse que a gente viu aqui, do tipo shunt. Então posso estabelecer aqui que a minha tensão VL aqui, a minha tensão de saída vai ser a tensão do Zener mais o VBE. Então ele está aqui um valor de 8,9. Para essa carga aqui, então, eu com essa tensão e essa carga eu consigo estabelecer a minha corrente de carga, que deu 89 mA. Com a tensão não regulada de 22 volts aqui, que passa através de RS aqui, e essa tensão que eu tenho aqui, devido à minha saída, que é regulada pelo diodo Zener e por VBE, eu consigo estabelecer o meu IDS, que é 109 mA. Daí, a minha corrente do coletor, que está regulando para essa carga aqui, vai ser o IDS menos o IDL, que vai ser igual a 20 mA. Nesse caso, a corrente de base aqui, para fazer sobre esse nó aqui, ó, não entrou nessas contas, porque a gente vai desprezar isso aqui para uma corrente que está na casa de microamperes, como a gente já sabe que é a corrente de base de um transistor bipolar de junção. Pois meu I de base é igual a I de C sobre o beta. Um outro circuito de regulador de tensão a transistor em paralelo, também chamado de shunt aqui, né, sempre porque usa esse resistor shunt aqui, a tensão
no resistor R1, que é essa resistência que está aqui agora, varia segundo a variação da carga, porque ela está em paralelo com a carga e a minha tensão de Zener é fixa. Então, de acordo com a variação que eu tenho aqui da tensão regulada, que é subindo ou descendo, ele vai afetar essa variação que eu tenho, essa tensão que eu tenho nesse resistor R1, que vai permitir com que eu aumente ou diminua a corrente que está na base desse transistor Q2, permitindo que ele conduza mais ou conduza menos, e que daí consiga regular a tensão em função do meu Q1, né? Agora aqui meu IC desse Q1, que vai estar aumentando ou diminuindo em função da variação que eu tenho aqui na tensão regulada. Daí então que o meu VO, nesse caso aqui, ele pode ser expresso então como se fosse a tensão que eu tenho no diodo, mais esse VBE de Q2 e mais esse VBE de Q1. Então, ó, são onde eu consigo ter os meus elementos de valores fixos de tensão para essa configuração. Esse regulador shunt também pode ser feito utilizando um amplificador operacional para fazer a função de comparador. Então está aqui na função de comparador que a gente já viu antes, que é na forma não inversora, onde eu tenho aqui na entrada positiva a minha tensão de Zener, ou meu valor de Zener fixo, que comparado com essa variação que eu tenho na minha carga da tensão descendo ou subindo aqui, vai afetar então essa tensão que eu tenho no meu resistor R2, e de acordo com essa variação aí, isso aqui vai aumentar ou diminuir a tensão que eu tenho na base, retirando a minha corrente do meu circuito através desse nó. E aí conseguindo fazer com que eu tenha uma regulagem de tensão VO para um circuito que tem uma entrada não regulada VI, utilizando então um transistor em paralelo e um resistor RS, que é o nosso shunt. O amplificador operacional atua como um circuito comparador. Se a tensão de carga exceder a tensão Zener, Q1 liga e desvia a corrente de carga. Então esse vai ser o funcionamento dele. Ok, pessoal? Até a próxima.